Olá, hoje nós vamos falar sobre o 8º capítulo da obra Paulo e Estevão. A obra é dividida em duas partes, né? E cada parte tem 10 capítulos. Nós estamos no 8º, então no começo da reta final do livro. Nesse 8º capítulo, Paulo chega lá em Jerusalém e tem uma conversa muito forte, interessante ali com Tiago. Tiago era o representante do movimento contrário ao que Paulo fez, né? Então, dentro do cristianismo, nesses primeiros tempos, a gente vê dois movimentos opostos. O de Paulo, de ir até os gentios e de defender uma liberdade total do cristianismo, e o de Tiago, que fazia ali um meio de campo, né? um diálogo com o Sinédrio, ou seja, com o judaísmo reinante em Jerusalém, que se por um lado distorcia os valores cristãos na sua essência, por outro permitiu o atendimento a milhares de pessoas, né, por meio ali do trabalho da igreja, que no começo se chamava igreja, né, um caminho e tal. Bom, então Paulo não era exatamente amigo de Tiago, eles estiveram em lados opostos, não tinham, né, às vezes em que Emmanuel descreve ali a cena de Tiago com Paulo é sempre, né, de afastamento por parte do Tiago, né? E de Paulo, de alguma forma, ele batia de frente com o Tiago, né? Mas ali é uma outra situação, porque Tiago acabou de pedir para Paulo um super sacrifício, né? E Paulo está ali pronto para esse sacrifício, apesar de tudo, apesar de todo mundo ser contra, inclusive de manifestações espirituais contrárias, ele tem coragem de ir para o martírio que pode estar esperando por ele. E aí o diálogo com Tiago é um diálogo de mútua compreensão. Finalmente ele vai entender Tiago. Ele pensa, eu achei que eu conhecia, né, o Tiago, mas agora que ele vai entender que essa postura de Tiago, que parecia muito judaizante, era na verdade uma forma de sacrificar o seu orgulho pessoal, a sua vaidade, em nome do cristianismo, em nome do próximo, em nome do trabalho pelos mais necessitados. Então ele passa a admirar Tiago nessa sabedoria que ele vê nesses atos dele, né, durante esses anos todos. E aí Tiago então conta para Paulo o que o Sinédrio está exigindo do Paulo. O Sinédrio está exigindo que Paulo participe de um ritual aparentemente simples, né, de limpeza, o que irrita bastante Paulo, porque, poxa, parece que eles estão nos chamando de criança, né? Mas é uma forma de mostrar que Paulo continua um bom judeu, né? E Paulo entende, e justamente é consolado pelo Tiago, né? E tem todo um diálogo de muita compreensão, que aquele é um momento importante de sacrifício, né? Mas tudo isso tem a ver também com um movimento despertado por dois rabinos no momento que retomaram os processos de perseguição que Paulo começou lá atrás, mais de 20 anos atrás, né? Então isso dói muito no Paulo, porque claro que ele nunca esqueceu tudo que ele fez, ele fala disso, né, nas cartas ou em vários diálogos no livro mesmo, mas ali, como ele está em Jerusalém, ele está prestes a ir justamente, né, para esse momento de sacrifício lá no Sinédrio, ele lembra muito de Estevão, de todas as perseguições que ele mesmo, né, organizou diretamente. Bom, então isso faz a gente ver que é possível pensar, quando a gente analisa muitos livros espíritas que trazem análises psicológicas profundas de personagens em várias reencarnações, a gente vê que Paulo fez o que muitas vezes a maioria de nós, né, a grande maioria, faz em 10, 15 vidas, Paulo fez em uma só. Então esse é o momento em que ele vai olhar de frente para o passado culposo dele, né? Sem se entregar ao vitimismo, mas sem fugir também, nem se entregar a outros sentimentos de raiva, mágoa, culpa. Não, ele sente culpa, mas ele está firme ali para fazer a vontade de Deus. E é por isso que ele cumpre esse ritual que dura 7 dias, né, com coragem, com valentia, como sempre. E só que no 7º dia, né, ele percebe que era uma armadilha. O Sinédrio estava pronto para julgar e condenar ele de novo. E o Sinédrio vai permitindo que a massa, né, de pessoas raivosas, inconscientes, um grupo de fariseus, ataquem Paulo, né, e agridam ele, amarrem ele no poste. Mas olha, é exatamente o mesmo poste que Estevão esteve anos antes, por estímulo do próprio Paulo. Então, ele está revivendo essas cenas e está mergulhado internamente
não na violência, né, que ele está sofrendo, mas nas reflexões que lembra de Jesus e lembra de Estevão. Então ele está ali muito firme, né? Ele só não é assassinado nesse momento e em outros, porque os judeus eles estão muito prontos para matar Paulo. É essa o objetivo deles. Assim como foi o objetivo matar Jesus, agora o objetivo é matar Paulo. Mas Paulo sente que ainda não é a hora, né? Então ele mesmo se defende. Tem um momento que ele faz um discurso, né, que está lá em Atos dos Apóstolos, em hebraico, que deixa todo mundo assim bastante admirado. E aí os próprios guardas romanos que conseguiram, né, tirar ele da morte, que achavam que ele era um egípcio, ladrão, que estava ali prejudicando o pessoal, eles vêm e falam, então você não é o egípcio. Ele fala, não, eu sou cidadão de Tarso, né? E aí ele vai ser preso, e os guardas que estão ali com ele estão prontos para bater ainda mais nele, e ele sabe que se ele apanhar mais, ele não vai sobreviver, e ele sente que ele ainda tem uma tarefa para cumprir. Então, num olhar mais rápido, e alguns apóstolos até em alguns momentos não entendem Paulo, né? Pode parecer que ele está com medo do testemunho, que ele está com medo de morrer, mas não é isso. Ele está com aquela determinação de ir para Roma, que o próprio plano espiritual já mostrou para ele que ele pode ir, né? Abigail apareceu no sonho dizendo, você vai a Roma, mas não como você quer, né? Então ele está com esse plano e ele sente que ele ainda pode contribuir pela causa do Cristo. Então ele diz que é cidadão romano, e aí tem uma norma, né, que quem é cidadão romano tem que ser julgado antes de ser condenado. Então ele tem um momento de julgamento, também faz um discurso, uma fala muito bacana ali, é preso de novo, né? E aí ele também só não é assassinado porque o juiz ali da causa, né, o tribuno romano responsável, que se chama Cláudio Lísias, já foi beneficiado pelo Cristo, pelos poderes de Jesus, pelo cristianismo, então ele está defendendo Paulo, né? Mas chega um momento que os judeus estão planejando assassinar o próprio Cláudio Lísias para conseguir matar Paulo. Mas, né, novamente, o plano espiritual, né, manda aí outras pessoas e ele consegue avisar Cláudio Lísias, e aí ele não vai ser preso, ele não vai ser assassinado neste momento, ele vai continuar preso, né? E tem mais aí uma trajetória que a gente fala semana que vem.